Olá a todos, me chamo Kelvin de Camargo Moreira, sou acadêmico de licenciatura em Música da Universidade Estadual de Ponta Grossa e hoje trago a vocês a discussão do trabalho realizado junto ao meu professor, Egon Eduardo Sebem. Tecnologias digitais e educação musical, primeiras aproximações com o campo de pesquisa da área. Bom, o presente trabalho investiga como as tecnologias digitais têm sido discutidas e empregadas no campo da educação musical no Brasil. Esse trabalho é resultante de uma pesquisa em andamento realizada no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica da UEPG, financiado pela Fundação Araucária. Partindo para os objetivos da pesquisa, o objetivo geral é investigar, por meio da revisão de literatura, o campo das pesquisas sobre tecnologias digitais na educação musical. A pesquisa propõe, como objetivos específicos, compreender quais enfoques têm sido dados às pesquisas sobre tecnologias digitais em educação musical e identificar quais tecnologias têm sido utilizadas na área. Na metodologia, a metodologia abordada para a pesquisa é de abordagem qualitativa bibliográfica e de caráter exploratório, por meio de revisão de literatura. Foi utilizada como base de dados a plataforma Google Acadêmico com as palavras-chave tecnologias digitais e educação musical. Foram catalogadas e analisadas 49 publicações, com recorte temporal de 2005 a 2021. O período se justifica pela maior frequência de pesquisas observadas a partir do ano de 2005. Entrando nas discussões, a partir dos dados coletados, primeiramente devemos discutir o porquê se torna essencial uma análise crítica do emprego de tecnologias digitais na educação musical. Muitas vezes, dentro do ensino de música, existem aplicações de tecnologias que não foram criadas para um propósito educativo. Com isso, Galizia ressalta a importância do uso recorrente dos recursos tecnológicos como apoio pedagógico, como ferramenta exploratória das práticas musicais dos estudantes. Sendo assim, o emprego das tecnologias com o objetivo de ditar o que o aluno deveria fazer, acaba gerando uma perda do processo docente com o aluno. Vale mencionar também que existe uma certa carência em alguns métodos mais específicos para sustentar pesquisas na área da educação musical, como aponta Romanelli. Dito isso, como a pesquisa tem caráter exploratório, dentro das análises, algumas temáticas se demonstraram recorrentes dentro da pesquisa, o que permitiu criar as seguintes categorias preliminares: características gerais do emprego de tecnologias em educação musical, conhecimento e aceitação dos profissionais na utilização das tecnologias, geração dos alunos, relações com o cotidiano artístico e musical, e as modalidades dos softwares no processo de ensino e aprendizagem de música. Comentando sobre as categorias, por volta dos anos iniciais da mostra, mais precisamente nos anos de 2005 a 2009, existe uma ênfase na discussão sobre os receios no emprego das tecnologias na educação musical. Autores como Gon, Pereira e Borges e Kruger trazem a ideia da adequação, aplicação e encorajamento do emprego tecnológico no processo de ensino em sala de aula, sempre observando como serão aplicados. Vale mencionar que os anos de 2008, 2012, 2017 e 2018 houve um menor número de publicações. Em contrapartida, 2019, 2020 e 2021, houve um maior número de publicações. O motivo real de menor e maior número de publicações durante os anos não foi encontrado durante a pesquisa. Sobre o conhecimento e aceitação dos profissionais na utilização da tecnologia, eles variam entre questões pedagógicas, socioculturais, profissionais, manipulação e o modo de empregar as tecnologias. Rodrigues aponta que um local com uma boa infraestrutura escolar pode auxiliar no encorajamento para o uso de tecnologias e comenta também a questão social atrelada ao medo do desemprego profissionais, não terem conhecimento sobre o manuseio de determinada tecnologia. Nos cursos de licenciatura em música, a inserção das disciplinas voltadas para a discussão e aplicação das tecnologias em sala de aula dos licenciados. Filho aponta que inserir a disciplina no currículo do curso não garante que os futuros formandos utilizarão as tecnologias de forma pedagógica. E o autor encoraja a presença das tecnologias de forma ativa em um processo, em todo o curso, né, de licenciatura em música.
Quando se discute a aplicação de tecnologias em sala de aula, Borges e Rist comenta que a educação, ao investir em tecnologia, é um dos instrumentos mais eficazes de articulação e mediação do conhecimento da cultura e identidade social. Investir em educação que tenha o uso das tecnologias digitais como constituinte de processo formativo torna-se fundamental nos ambientes escolares. Novamente, trazendo a ideia do investimento tecnológico e de infraestrutura como fator favorecimento à prática da tecnologia com a educação musical. Comentando sobre a geração dos alunos, a geração de alunos sempre modifica a cada ano. Na geração mais atual, os alunos estão imersos nos chamados smartphones. Cota coloca que ainda há uma parcela dos professores que ainda não tem, que ainda tem receio do uso dos smartphones na educação musical de forma didática. Passando agora comentando sobre as modalidades dos softwares no processo de ensino e aprendizagem de música, quando colocado o termo modalidade tecnológica, refere-se à nomenclatura da tecnologia que é abordada e trabalhada. Por isso, as afirmações aqui são baseadas em Fritz et al., que discutem os softwares. Os autores diferenciam os softwares em software de edição de partitura, software de gravação de áudio, software de acompanhamento, software de sequenciamento musical e software para síntese sonora. Mas para essa pesquisa, vamos restringir apenas a 3. Software de edição de partitura, de gravação de áudios e de sequenciamento musical. Comentando sobre cada um, as características do software de edição de partitura permitem grande flexibilidade no registro de pautas, ou exercícios musicais. São programas versáteis de escrita musical que suportam uma variedade de formatos de arquivo permitindo o compartilhamento de diversas formas. Por meio de software de edição, o professor pode incentivar seus alunos a trabalhar distintas características de composição musical. O software de sequenciamento musical possibilita trabalhar com os alunos composição, estimulando sua criatividade nos arranjos realizados em sala de aula. É importante que essa aplicação seja facilitadora da aprendizagem para os alunos desenvolverem a criatividade e o trabalho em conjunto, auxiliando no desenvolvimento musical proposto. A versatilidade não exclui o professor, tanto um professor de teoria ou um educador de escola, mas a ideia, enfim, é incentivá-lo à produção e aprendizagem dos alunos, né? O trabalho em conjunto entre o professor e o aluno. Além da composição musical, dentro de uma linguagem computacional, quando é necessário compor de forma externa, o software de gravação de áudio permite gravar múltiplas e simultâneas trilhas de áudio. A linguagem de programação permite a rapidez de informações para essa modalidade. A facilidade de gravação não está somente atrelada aos softwares de computadores. Fazendo um paralelo rapidamente com os celulares e smartphones comentados anteriormente, mesmo eles não sendo um software, eles conseguem gravar, tirar fotos, podendo ser gravados vídeos ou áudios, e com isso cria uma variedade de dinâmica dentro da sala de aula, ou até mesmo em aulas particulares de música, aumentando a produtividade do professor, sendo essa talvez a melhor alternativa para o uso em sala de aula, em um ambiente onde a infraestrutura escolar não há o acesso de computadores para trabalhar os softwares em específico. Partindo agora para as considerações finais, uma considerável parcela dos textos analisados propõe trazer discussões a respeito da inclusão das tecnologias no âmbito escolar. É interessante comentar que é uma grande repetição do discurso da aceitação dos professores em relação às tecnologias até os anos mais atuais. De modo geral, a discussão enfatiza a necessidade de adaptações e conhecimentos prévios partindo dos professores para o uso da tecnologia na educação musical. A maioria das pesquisas apresenta um caráter descritivo de relato de experiências com o uso de tecnologias em situações específicas. É um campo de pesquisa ainda em crescimento, necessitando de mais argumentações além da zona de relato de experiências. Como o trabalho aqui apresentado ainda está em andamento, pretende-se contribuir com a temática das tecnologias digitais para o campo da educação musical no Brasil, havendo a possibilidade de aprofundamento de discussões relativas a questões como infraestrutura tecnológica oferecida nas escolas, especialmente quanto às políticas públicas de fomento tecnológico e o sucateamento dos equipamentos nas escolas, a desigualdade de acesso às tecnologias e a formação dos professores para o uso de tais recursos.
Aqui as referências que eu utilizei ao longo da apresentação. E quero agradecer a presença de todos no 20º Encontro Regional Sul da BEM e ao comitê científico pela oportunidade. Agradecer também ao meu professor Egon pela oportunidade e pelos ótimos conselhos como meu orientador. E muito obrigado a todos.